tudo bem com vocês, gente? A gente vai estar dando início a mais uma videoaula sobre fisiologia humana e a gente vai estar explicando agora sobre a fisiologia da audição e do equilíbrio e como esses dois sistemas, esses dois sentidos, eles estão intimamente ligados entre si. A gente vai entender a parte anatômica e a parte fisiológica, que no caso seria a função de cada um desses sentidos. Certo. Então a gente vai entender agora a estrutura dos receptores do sistema auditivo e do equilíbrio. Então, o ouvido ele é dividido em três partes anatômicas principais. O primeiro é o ouvido externo, que ele vai capturar e conduzir as ondas sonoras. Segundo é o ouvido médio, onde ele vai amplificar as vibrações e transmitir ao ouvido interno. E o terceiro, como eu estava falando, é o ouvido interno, onde vai ocorrer a transdução sensorial do som e do equilíbrio. Os receptores sensoriais desses sistemas estão localizados no ouvido interno, certo? No sistema auditivo, o que vai acontecer? As células ciliadas do órgão do corte, elas vão estar localizadas dentro da cóclea, onde os principais receptores da audição, eles vão converter as vibrações sonoras em impulsos nervosos. Nesse sentido, no sistema vestibular, que no caso seria o equilíbrio, as células ciliadas estão localizadas em duas regiões principais. Uma é a crista ampulare dos canais semicirculares, onde eles vão detectar os movimentos angulares, que no caso seria a rotação da cabeça, e tem as máculas do utrículo e do sáculo, que eles vão detectar os movimentos lineares e a posição da cabeça em relação à gravidade, que no caso seria quando você balança a cabeça para o lado e para o outro, então para frente e para trás. Nesse sentido, a gente vai para o segundo ponto, que no caso seria a fisiologia da audição, que a gente vai falar especificamente sobre a transdução do som. Beleza, nesse sentido a gente vai entender o passo a passo de como as ondas sonoras elas vão ser convertidas em sinais neurais. O primeiro passo é a captação do som. Como que vai funcionar isso, Mayara? O pavilhão auricular ele vai direcionar as ondas sonoras para o conduto auditivo externo, que vai as conduzir para o tímpano. Essa transmissão mecânica vai ocorrer da seguinte forma. O tímpano ele vai vibrar e transmitir essas vibrações aos três ossículos do ouvido médio, que no caso seria o martelo, a bigorna e o estribo, e vai amplificar esse som. O terceiro passo é a transferência para a cóclea, onde o estribo ele vai transmitir as vibrações para a janela oval, movimentando os líquidos internos da cóclea e permitindo que você tenha esse equilíbrio. O nome dos líquidos que eu esqueci de falar para vocês, ele se chama de perilinfa e endolinfa. Perilinfa está do lado de fora e endolinfa está do lado de dentro. Tem o quarto passo, que no caso seria a ativação da membrana basilar, onde a vibração do líquido da cóclea movimenta a membrana basilar, ativando diferentes regiões conforme a frequência do som. A gente vai entender como que vai funcionar isso. Existem sons agudos que vão ativar a base da cóclea e existem sons graves que vão ativar a ápice da cóclea. Mayara, o que seria um som agudo? Sabe aquela pessoa que fala bem fininho mesmo? Entendeu? Esse é o som agudo. E tem o som grave, que é aquela pessoa que fala com a voz mais grossa. É nesse sentido que a gente vai estar ouvindo esses sons. E tem um quinto passo, que é a ativação das células ciliadas. O movimento da membrana basilar desloca os estereocílios das células ciliadas contra a membrana tectórica, abrindo os canais iônicos e iniciando o potencial elétrico. Onde vocês podem ver isso melhor em biofísica. Nesse sentido, ocorre o sexto passo, que é a conversão de um sinal neural. O sinal elétrico ele vai ser transmitido pelo nervo da cóclea até o tronco encefálico, o tálamo, e finalmente ao córtex auditivo primário no lobo temporal, onde o som é interpretado. Agora, a gente vai estar falando sobre a fisiologia do equilíbrio, como a gente vai perceber a nossa posição e o nosso movimento. Então, nesse sentido, o sistema vestibular ele vai detectar mudanças na posição da cabeça e nos permite manter o equilíbrio por meio de dois mecanismos principais, que são esses: o equilíbrio rotacional, canais semicirculares, que eles vão funcionar assim. Existem três canais semicirculares, que é o anterior, o posterior e o lateral, dispostos em diferentes planos. Quando a gente move a cabeça, a endolinfa dentro dos canais, eles vai se deslocar, estimulando as cristas ampulares, onde estão as células ciliadas. Esse movimento ele vai gerar potenciais elétricos envolvidos pelo nervo vestibular ao cérebro. Envolvidos não, perdão, gente, enviados. Enviados.
Segundo ponto, o equilíbrio linear e gravitacional, que tem a ver com o trículo e o sáculo. O trículo, ele vai detectar movimentos horizontais. Andar para frente e para trás. Sabe quando você está andando de frente para trás? Igual tá fazendo com o movimento da cabeça, para frente e para trás. Isso quem vai detectar são os utrículos. Nesse sentido, tem o sáculo, que eles vai detectar movimentos verticais. O subir e o descer de um elevador. Entendeu? Você está subindo e descendo, ele vai detectar isso aí. E também tem, dentro dessas estruturas, a otólitos, que são cristas de carbono e de cálcio, que eles vão se mover conforme inclinamos a cabeça, ativando as células ciliares. Enquanto a gente inclina, vai para o lado, para o outro, tudo isso vai permitindo que a gente tenha um pouco de noção do nosso equilíbrio e permite que a gente não saia andando tudo torto pela rua, então meio disparatinado, tipo igual bêbado. Tudo isso aí vai dar um equilibrado e vai nos ajudar a crescer. Certo. Essas informações elas vão ser enviadas ao tronco encefálico, cerebelo e ao córtex cerebral, permitindo ajustes posturais e automáticos. Ou seja, quando você está encurvado, ou então quando você está ereto, ou então quando você está numa posição muito incômoda, todos esses mecanismos vão estar ajudando para que você mantenha a sua estabilidade e o seu equilíbrio. Quarto ponto, a gente vai falar sobre o caminho das informações auditivas e vestibulares no sistema nervoso. Nesse sentido, a gente vai entender como os estímulos são captados e vamos ver para onde essas informações vão no cérebro. O primeiro ponto é a via auditiva, que ele vai receber o sinal auditivo que segue pelo nervo coclear até o tronco encefálico. Depois, ele vai passar pelo tálamo, que no caso é mais especificamente pelo núcleo geniculado medial, e ele vai chegar ao córtex auditivo primário, que no caso seria no lobo frontal, no lobo temporal, na verdade, gente, onde vai ocorrer a interpretação das informações. A segunda via vai ser pela via vestibular. O sinal do equilíbrio ele vai seguir pelo nervo vestibular até o tronco encefálico, depois ele vai ser processado pelo cerebelo para ajustes motores, né? E pelo córtex cerebral também, que ele vai ajudar na percepção consciente da posição, e da medula espinhal, que vai ajudar no controle postural. Em seguida, também vai ser integradas ao reflexo do vestíbulo ocular, que vai permitir que os nossos olhos se ajustem automaticamente ao movimento da cabeça, entendeu? Pra você não ajeitar a cabeça e seu olho ficar olhando pra baixo assim. A não ser que você queira escutar alguma fofoca na mesa do lado, aí você ajeita sua cabecinha, entendeu? E fica tipo assim, entendeu? Você olha pra frente ao mesmo tempo que você ouve aqui. Nesse sentido. Deu pra entender, né, gente? Se não tiver entendido, escreve nos comentários. Aí eu gravo outro vídeo pra explicar pra vocês. Beleza. E assim a gente vai finalizar a nossa aula sobre a fisiologia do sistema auditivo e do equilíbrio. Eu espero que vocês verdadeiramente tenham entendido como que tudo isso funciona e vocês consigam aplicar isso nas provas de vocês, ou então pelo menos utilizar isso aqui para quando vocês estiverem estudando para algum seminário, alguma prova. Eu espero ter contribuído.